E aí, moçada, tudo bem? Vamos hoje estudar questão ambiental. Hoje nós vamos falar de meio ambiente. Na verdade, hoje nós não vamos estar falando dos problemas ambientais, não vamos estar falando de efeito estufa, chuva ácida, nada disso. Nós vamos estar falando da questão geopolítica ambiental. Ou seja, a gente vai estar comentando sobre os acordos, as conferências ambientais, né? E os diversos desenrolar, né? No caso, em relação a esse assunto de meio ambiente, ok? Bom, então, primeira coisa, pessoal, que nós vamos estar vendo, os principais causas da poluição ambiental, e aí nós vamos fazer um breve histórico, né, desde o início das conferências, chegando até hoje no Acordo de Paris, ok? Bom, primeira coisa, quando você fala em questão ambiental, quando você fala de poluição ambiental, seria o quê? Seria tudo que você lança, né, para a atmosfera, ou para o solo, ou para a água, ou para qualquer ambiente da Terra, que vai fazer com que aquele ambiente não consiga absorver, não consiga, de certa forma, degenerar, no caso, aqueles resíduos. A partir do momento que você começa a lançar uma quantidade muito grande desses poluentes ou outros tipos de poluente, você acaba ocorrendo o que nós chamamos de poluição ambiental. Essa poluição, ela pode ser diversos aspectos, vocês sabem disso. Ela pode ser a poluição atmosférica, que geralmente é a mais falada, né? Nós podemos ter a poluição da água, que é um dos grandes problemas, principalmente nos grandes centros urbanos, certo? Podemos ter também a poluição do solo, nós podemos ter também a poluição sonora, a poluição visual e o comprometimento de diversas outras partes que formam a chamada biosfera, como por exemplo, o desaparecimento de espécies, animais e vegetais, né? Ou seja, tudo que você fala em relação à vida no planeta, ou seja, em relação à biosfera, tá? E que está sendo comprometida, não deixa de ser uma poluição. Ora, quais são os principais agentes, né, poluidores, né? Então, as atividades econômicas realizadas pelo homem ou no campo, né, como a agricultura e pecuária, ou extração, ou produção industrial, ou outras atividades, elas vão gerar maior ou menor impacto ao meio ambiente. Então, basicamente, quais seriam os principais agentes dessa poluição? Então, eu teria, por exemplo, os agrotóxicos, né? Que, de certa forma, cada vez se utiliza uma quantidade muito maior de agrotóxicos nas lavouras para combater as chamadas pragas. E isso, muitas vezes, pode ser causado até mesmo por um rompimento dessa cadeia alimentar, né? Onde você tem que ter uma necessidade cada vez mais de pesticidas, fungicidas, herbicidas, né, para combater as chamadas pragas da lavoura, certo? E esses agrotóxicos não só contaminam aquele tipo de produto que está sendo cultivado, como também ele pode e vai contaminar a água, o lençol freático, o solo, né? Então o agrotóxico é um dos grandes poluidores ambientais, principalmente na zona rural, tá? Temos também o uso, então a gente tem o agrotóxico, temos também a questão de hormônios e antibióticos. Falou hormônio e antibióticos? Sim, aqueles que são usados na criação, né? Então, por exemplo, se você pega uma avicultura, né, criação de aves, tá? Para você evitar certas doenças, né, na criação, muitas vezes são utilizados antibióticos, né, hormônios de crescimento, né, para que aquele rebanho cresça mais rapidamente e que consiga ser abatido num tempo menor. Então, todo esse uso de hormônios antibióticos, de certa forma, vai causar um problema ambiental. Você fala, ó, como assim? Ora, esses animais, eles vão defecar, exemplo. Então, por exemplo, as fezes desses animais, né, nessa criação, ela pode sim estar contaminando o solo, água, no caso nascentes, lençóis freáticos. Então também é uma questão que é colocado. Alguns lugares mais, outros lugares menos, outros lugares não ocorre esse tipo de poluição. Mas é um problema presente ainda. Fora toda a consequência, né, para quem vai consumir esse tipo de alimento, tá? Que a gente sabe que nós consumimos e muito esses alimentos. Outra coisa seriam os detergentes e solventes, principalmente utilizado nas indústrias, né? Então, se você pega, por exemplo, alguns dos grandes problemas que o rio Tietê, por exemplo, enfrenta, é a grande quantidade de detergentes e solventes lançados no rio, né? Por algum
despejo muitas vezes clandestino da indústria. E aí você vê muitas vezes rios espumando, como já aconteceu várias vezes, o rio Tietê, né? Ou uma quantidade de materiais que vão ser lançados nos recursos hídricos e que vai contaminar toda aquela água, todo aquele manancial, e muitas vezes um manancial que é utilizado para abastecer a própria população, tá? Também nós temos a questão do mercúrio, tá? Que muita gente se esquece, mas o mercúrio está muito ligado à mineração, certo? Que é no caso, por exemplo, para você fazer a extração do ouro nos garimpos, né? Existem hoje técnicas muito mais modernas e seguras de você extrair o ouro sem o uso do mercúrio. Mas ainda nos garimpos, principalmente os garimpos clandestinos, inclusive boa parte dos garimpos clandestinos na nossa Amazônia ou na Amazônia no geral, né, que engloba Brasil e países vizinhos, ainda se faz o uso de mercúrio, né, altamente poluidor, né, que não só vai causar um problema direto para o garimpeiro que está fazendo uso ali diretamente, como pessoas que muitas vezes não têm ligação nenhuma com a mineração, mas que vai sentir os efeitos, né? Porque esse mercúrio vai ser lançado nos rios, esses rios, essas águas vão, né, continuar o seu curso, vai contaminar o pescado e muitas vezes você vai estar consumindo um pescado da região que você nem imagina que ele tem uma alta concentração de mercúrio naquele peixe, né? Inclusive, né, como curiosidade, quando você fala contaminação de mercúrio, existe o chamado mal de mina-mata. Mal de mina-mata, tá? Toda vez que você ouvir essa expressão, ele está fazendo uma referência à contaminação do mercúrio, né? E esse mal de mina-mata é uma expressão usada desde lá do final dos anos 50 e 60, quando aconteceu uma grande contaminação na Baía de Minamata, no Japão, por lançamento de mercúrio naquela baía. E a população local consumiu, né, aquele pescado contaminado com mercúrio e desenvolveu uma série de problemas, tá? Aí, dependendo do nível de mercúrio que você tiver no organismo, você vai desencadear diversos problemas, porque ele pode atingir o cérebro, ok? Porque ele vai atingir todo o sistema nervoso central, ok? Então, o mercúrio, você falou em mercúrio, você está falando de quê? De garimpos, mineração. Infelizmente, garimpos clandestinos que ainda nós temos em grande quantidade no mundo e inclusive aqui no Brasil, tá? Petróleo e seus derivados, né? Muitas vezes ocorrem acidentes de derrame de petróleo ou muitas vezes os petroleiros são literalmente lavados, né? Esses petroleiros e lançado o petróleo ou seus derivados no mar, né? Ou geralmente em grandes áreas de oceano, muitas vezes esse petróleo é lançado em alto mar e que muitas vezes pode chegar à costa de diversos países, né? Não só contaminando toda a região, mas causando todo um impacto em relação à vida marinha naquele lugar. É só você lembrar, por exemplo, da questão de derrame de petróleo que aconteceu recentemente, né, na costa do Nordeste brasileiro, que afetou todas as praias do Nordeste e todo o ecossistema marinho da região, ok? Bom, temos também, né, aí aqui a gente está falando no caso especificamente de petróleo e derivados mais da água, mas também você pode contaminar solo, tá? E a questão de gases poluentes e micropartículas. Esses gases poluentes, né, aí vai ser diversas atividades, né, desde industrial, desde queimadas, desde muitas vezes queima de lavouras, né, e diversos queima de lixo, decomposição de matéria orgânica, ou seja, tudo aquilo que de certa forma emite esses gases poluidores para a atmosfera, tá? Ele entra como no contexto de poluição ambiental. E aí você vai ter a causa, né, que seriam esses gases que vão ser emitidos de diversas formas e essas micropartículas, certo? Que vão gerar diversos impactos, muitas vezes até mesmo alterando a condição climática da Terra, tá? Como, por exemplo, a questão do aquecimento global, ok? Bom, e aí nós temos outros elementos que podem, né, metais pesados, outros produtos que de certa forma vão estar provocando algum tipo de poluição, ou para ar, ou para solo, ou para água, ou para biodiversidade e assim por diante, ok?
Bom, então nós sabemos que a emissão desses poluentes, a tendência é cada vez ser maior, infelizmente. A população cresce, a população mundial cresce, tá? A necessidade de recursos para sustentar essa população também aumenta, né? Essa visão de você aumentar o consumismo, né? De você estimular a população a cada vez consumir mais, porque assim eu também vou acumular maior capital, e diversos outros fatores favorecem toda essa problemática ambiental. Então, quando você fala nisso, a gente começa a ter essa questão de como resolver o problema. Resolver por completo é meio difícil, mas a gente pode criar medidas para amenizar os problemas. Alguns podem ser resolvidos, outros amenizados, ou outros, infelizmente, não. Então, dentro desse contexto, né, dos diversos problemas que já estavam aparecendo no século passado, no século XX, né, principalmente já a partir da segunda metade do século XX, década de 60 para cá, o mundo começa a ter a necessidade de se reunir para decidir uma diretriz, né, o que fazer, como fazer, né? E aí essas reuniões, essas conferências, essas cúpulas começam a ser organizadas a partir da segunda metade do século XX para cá, tá? E aí eu coloquei aqui para vocês com destaque, que estão aqui ó, com a letra vermelha, as principais datas. É importante você saber a data, certo? Por isso eu coloquei em vermelho. E essas partes que eu coloquei aqui na cor laranja, ela destaca algumas expressões, alguns conceitos, algumas coisas que foram marcantes nessas datas. Então vocês têm que saber as datas, que conferência teve e o que foi discutido. É lógico que a gente não vai detalhar todas as discussões, porque seria que pegar cada um, fazer só uma aula para isso. Então, vou colocar os principais aspectos. Chegando aqui no Acordo de Paris, ok? Então, primeira coisa, em 1968, né, já na segunda metade do século passado, do século XX, a Unesco fez uma reunião, a Unesco é um organismo ligado à ONU, fez uma reunião em Paris, certo? Onde essa reunião, eles começaram a já sentar para ter discussões sobre essas questões ambientais. Quando eu falo ambientais, é climática, biodiversidade, água, solo, né? Toda a questão da biosfera, certo? E a partir dessa reunião, a gente diz que vai ser a partir daí, 68, que o mundo começa a ter uma preocupação mais no contexto ambiental. Essa questão da geopolítica ambiental, né? É lógico que se já sentaram neste momento para começar a falar sobre o problema, quer dizer que isso aqui já estava ocorrendo, muito mais acelerado nos países já desenvolvidos e nem tanto, mas já iniciando em outros lugares do mundo, certo? E aí o que ficou definido? Ficou definido a partir de 68 que a ONU, certo? Ela vai passar, a partir daquele momento, ela estaria centralizando toda a questão ambiental. Então, todas as conferências ambientais, ela é coordenada pela ONU, ok? A ONU, então, a Organização das Nações Unidas, ela passa a ter também esse objetivo ambiental, de estar coordenando, né, toda essa geopolítica ambiental. E também passa a ter uma visão de biosfera global. Como assim biosfera global, Celiusa? Ora, no sentido de quê? No sentido que, a partir de então, o problema não era mais a poluição do rio A ou B ou C, ou do desmatamento daquela floresta no teu país, ou uma questão, de repente, lá de ambiental, atmosférica do lugar tal. A partir de então, a gente teria que ter uma preocupação da biosfera. O que é a biosfera? Toda a vida, né? Toda a parte de vida da Terra, a camada de vida da Terra, global. Eu tenho que ter uma visão global, eu tenho que ver a biodiversidade global, eu tenho que ver o clima global, eu tenho que ver a questão de recursos hídricos na visão global, ou seja, não mais local apenas, né? O local passa a ter uma visão global, certo? Então isso começa a acontecer no finalzinho da década de 60, certo? E aí, nos anos 70, em 72, acontece a primeira conferência mundial, tá? Então, primeira conferência mundial, 1972, que aconteceu em Estocolmo. Estocolmo é a capital da Suécia, certo? Aconteceu na Suécia. A Europa, de maneira geral, ela é colocada como um continente que está um pouco mais adiante em relação ao mundo nessas questões ambientais. Até mesmo porque os problemas ambientais lá vão aparecer muito primeiro, né?
pelo processo de ocupação e desenvolvimento industrial muito mais antigo. Então, a primeira conferência mundial, onde a ONU organizou o primeiro encontro para discutir as questões ambientais, foi em Estocolmo. Então, quando você fala assim, qual foi a primeira conferência? A primeira conferência, ela vai acontecer em 1972. Guardem essa data, que a gente chama de Conferência de Estocolmo, certo? Primeiro que a gente fala que essa conferência foi a tomada de decisão, né? Tomada de consciência, perdão. Ou seja, vai ser o momento que o mundo senta e fala, cara, a gente tem que falar da questão ambiental, o problema chegou. Então é a tomada de consciência. Só que nessa conferência, duas coisas marcaram. Primeiro que foi criado o PNUMA, Programa das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. A partir de então, agora, foi criado um organismo dentro da ONU para ver toda essa questão ambiental, chamado PNUMA. Então, toda vez que você tiver ver PNUMA, é o organismo ligado à ONU sobre a questão ambiental. Ela que coordena essa questão ambiental, ok? Segunda coisa, gerou uma grande polêmica. Isso que eu quero que vocês prestem atenção aqui. Qual foi a polêmica que foi criada na discussão sobre essa questão ambiental em 72? Um grupo de países defendia a política chamada zerista e um grupo de países defendia a teoria desenvolvimentista. Ora, Celeusa, o que é zerista e desenvolvimentista? Então preste atenção. Quem defendia essa visão zerista seriam os países desenvolvidos. Como assim, Celeusa? Um grupo de países desenvolvidos começou a defender a seguinte teoria, que o mundo chegou num nível de impacto ambiental, eu estou falando de visão 70, tá? Década de 70, que se a gente continuasse nesse ritmo de uso de recursos naturais, né, e de produção, a Terra não suportaria todo esse impacto. Então deveria dar uma segurada, tipo o que alguns chamam de desenvolvimento zero, ou seja, parar no estágio que estava, né, para dar tempo dos recursos começarem a se renovar. Isso foi defendido pelos países desenvolvidos. Preste atenção. Essa visão de desenvolvimento zero, né, que se coloca, tá, ou zerista, foi definida pelos países desenvolvidos. Ok? Tipo, a gente dá uma parada agora, freia o que está acontecendo até agora em relação à produção, em desenvolvimento, para dar um tempo de recuperação para ver o que a gente vai fazer, né? E depois uma possível recuperação. Mas gerou uma polêmica que o grupo dos países subdesenvolvidos, principalmente os chamados emergentes, que são hoje os atuais emergentes, certo? Que são os países subdesenvolvidos em desenvolvimento, certo? Defenderam o contrário, falou, não, peraí, como zerista? Como agora, década de 70, nós vamos ter que parar de produzir? Como assim? Nós estamos no nível agora desenvolvimentista, é só você pensar Brasil, né? Vai ser nesse período década de 70 que o Brasil começa a ter os grandes desenvolvimentos industriais, principalmente período militar, que vai ter os seus impactos. Mas os países como o Brasil, o México, a Argentina, né, e os outros índios, grandes emergentes, eles estavam começando agora a ter esse impulso de desenvolvimento, né, desenvolvimentista. E aí gerou uma polêmica muito grande, porque esses defendiam o chamado desenvolvimento zero, dá uma parada, e os subdesenvolvidos, ao contrário, falou, não, mas peraí, mas nós agora que começamos, como é que a gente vai parar? Isso gerou muita polêmica, porque muitos falavam que os países desenvolvidos, na verdade, eles estavam tentando conter o crescimento, o desenvolvimento, no caso, desses países até então considerados subdesenvolvidos. Essa polêmica foi gerada, a conferência foi marcada por essa polêmica, tá? E parou por aí, ok? Aí o que aconteceu? Preste atenção que eu vou falar. Toda vez que você tem uma questão, principalmente econômica, uma crise econômica, alguma coisa acontecendo, geralmente o meio ambiente fica de lado. Foca-se no lado econômico e meio ambiente é esquecido. Olha só, quer ver um exemplo? 72. Aí o que aconteceu em 1973? Nós tivemos a primeira crise mundial do
petróleo. O mundo entrou em crise por causa do petróleo, certo? Nós já até vimos sobre isso. Se não lembra, vai lá na questão de recursos energéticos, certo? E aí, 73, crise mundial do petróleo, alguém vai estar preocupado com o meio ambiente? Meio que ficou de lado, certo? Então, toda vez que acontece, a gente vai ver isso, uma questão econômica muito marcante, geralmente a questão ambiental fica para segundo plano, né? Porque você está falando de crise, você está falando de desemprego, você está falando da questão social, e aí o meio ambiente fica de lado. O que acontece? Na década de 80 era para ter uma outra conferência, porque eu não sei se vocês repararam, tirando aqui 83, que não foi uma conferência, foi um relatório, as conferências elas ocorrem de 10 em 10 anos. Então 72 era para ter ocorrido em 82, aí 92, 2002, 2012, a próxima 2022. Então as grandes conferências ambientais elas são realizadas a cada 10 anos. Aí era para ter ocorrido aqui uma conferência ambiental, mas aí o que a ONU fez? Baseada na polêmica sobre essa questão de desenvolvimento zero, se essa seria ou não a saída, a ONU contratou um grupo de especialistas para fazer um estudo de qual seria a saída, o que tem que ser feito, né? Qual seria a saída? E esse estudo foi elaborado e foi feito um relatório desse estudo, tá? Que ficou chamado de relatório de Brundtland. Brundtland é o sobrenome da primeira-ministra da Noruega, na época, que chefiava esse estudo. E aí deu o nome de relatório de Brundtland. Gente, eu, Celiusa, falo que esse relatório para mim é o contexto mais importante das conferências, porque a partir dele tudo vai ser discutido em cima desse estudo. E o que esse relatório colocou? Colocou o quê? Não adianta você só falar em economia e ambiente, economia e ambiente. O relatório coloca que para você ter um desenvolvimento sustentável, é necessário eu defender três pilares, certo? Eu falo que tem que ter um quarto, mas 3 pilares. Quais são os 3 pilares? O econômico, o social e o ambiental. Então não adianta você só pensar econômico e ambiental. As pessoas acham que quando você fala a palavra desenvolvimento sustentável, é eu produzir ou um determinado produto e não destruir o meio ambiente. Não é isso necessariamente desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, a expressão, primeiro, desenvolvimento. Olha o que eu destaquei. Desenvolvimento é diferente de crescimento. Crescimento é no quantitativo. Desenvolvimento é você crescer, ou seja, a visão econômica, e esse crescimento se redistribui da população, o social. Então, o que o relatório diz? Que as coisas só realmente começariam a caminhar em relação a essa questão ambiental se eu tivesse o chamado desenvolvimento sustentável. Galera, preste atenção. Primeira vez que se usa esse conceito. Tem gente que acha que desenvolvimento sustentável surgiu em 92. Em 92 retomaram um conceito, certo? Na Rio 92. Esse conceito de desenvolvimento sustentável ele surge no relatório de Brundtland, na década de 80, ok? Muito bem. E o que é desenvolvimento sustentável, então? Na verdade, a gente, de maneira geral, a gente fala que desenvolvimento sustentável é você produzir, certo? Você desenvolver, no caso, riquezas, tá? De você ter, no caso, uma visão social nessa produção de riqueza, nessa distribuição dessa riqueza, tá? E usar esses recursos pensando nas gerações futuras. Quando você fala em gerações futuras, pessoal, gerações futuras, você está falando o quê? Do sustentável. Ou seja, os meus filhos, os meus netos, bisnetos, ou seja, as novas gerações que estão por vir, elas têm direito de usar os mesmos recursos que nós usamos. Então eu, dentro da visão de desenvolvimento sustentável, eu não posso usar um recurso, hoje, por exemplo, ver uma floresta e eu usar todos os recursos que essa floresta pensando só na minha geração. Eu tenho que pensar que outras gerações vão vir e que elas têm o direito de também usufruir dessa floresta, por exemplo. Então eu posso usar essa floresta? Posso, desde que eu use de uma forma racional, para que as novas gerações que estão por vir também possam de usufruir dela.
ok? Isso é o desenvolvimento sustentável. Então eu falo que o desenvolvimento você vai ter que estar ligando o econômico, ou seja, tem que ser economicamente viável, ninguém vai produzir com uma visão ambiental para ter prejuízo, tá? Tem que ser viável. Eu tenho que ter um desenvolvimento social justo, uma parte social justa, ou seja, as pessoas que trabalham nesse processo, elas têm que ser valorizadas, elas têm que receber por isso, elas têm que ter acesso, porque segundo o relatório diz, né, eu vou dar um exemplo, você pega uma pessoa que mora lá na margem de um córrego, lá na beira, dentro de um córrego praticamente, tem lá a casinha dele ali, ele lança todos os dejetos dele dentro daquele córrego, aí você chega com uma visão ambiental e fala para aquela família, ó, senhor, o senhor não pode lançar os seus resíduos, né, o seu esgoto, né, dentro desse córrego, porque ele é um manancial, um recurso hídrico, né? O que a pessoa vai te falar? Não é? Porque ele está preocupado com a sobrevivência. Então, quando você fala nessa questão aqui, ó, você cai na questão da pobreza. Por isso, cuidado com isso. Tem muitas questões que quando fala de desenvolvimento sustentável, fala da pobreza. Aí as pessoas falam, o que tem a ver a pobreza? Ó, aqui, ó, o lado social. Então, não tem essa visão só econômica e ambiente. Econômico e ambiente. É econômico, social e ambiental. Ou seja, eu vou usar esses recursos para a minha produção econômica e para a sobrevivência do homem de uma forma racional. Tá? Eu posso usar sim uma floresta, eu posso sim explorar uma área natural, desde que seja de uma forma sustentável, ok? Então esse conceito surge no relatório de Brundtland. Tranquilo? Na década seguinte, 92, acontece a maior até agora de todas as conferências ambientais. Quando eu falo a maior, eu estou falando de número de participantes, de ações que foram determinadas, que, lógico, tem ações que não saíram do papel, mas que saiu algo concreto. Porque até agora, muitas reuniões, você vai lá, discute, acaba a reunião, você fala, o que foi decidido? Tipo, nada definido. A Eco 92, ela é considerada a maior de todas as conferências até agora. A gente achava que a Rio+20 seria maior, não foi, certo? Por diversas razões. Né, pelo número de participantes, pelo envolvimento da sociedade civil, das ONGs, né, e também por decisões que foram feitas, ok? Essa conferência em 92 chama-se Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. Ela vai retomar, ela vai ter como base, como eu falei para vocês, o desenvolvimento sustentável, ou seja, agora não estão discutindo o que tem que ser feito. Como que a gente vai resolver? Agora a gente já sabe como tem que ser. Eu tenho que desenvolver de forma sustentável, certo? Diferente daqui, ó, da primeira conferência que ficou discutindo quem é o culpado, o que tem que ser feito. Aqui não, já sabe qual é a saída. Desenvolvimento sustentável. Muito bem, essa é a saída? Tá. Como se coloca na prática? Tá? Por isso que ela é tão marcante. E aí o que aconteceu? Essa conferência, ela retomou o conceito, então, por favor, o conceito de desenvolvimento sustentável surge no relatório de Brundtland e vai ser retomada na chamada Rio 92, Eco 92 ou Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente. É tudo a mesma coisa. Nós chamamos mais de Rio 92 ou Eco 92, ok? Muito bem. Nessa conferência, ela foi tão marcante que eles criaram a chamada Agenda 21. E eu sempre pergunto para o aluno, né, para vocês, o que é a Agenda 21? Aí muitos falam assim, são as 21 metas, não tem nada de 21 metas. Aí uma dica que eu dou para você não esquecer. Pensa, para que serve uma agenda? O que você usa numa agenda? Você vai estar o quê? Marcando, delimitando, né? Programando o que você vai fazer, não é isso? O 21, ele faz uma relação ao século 21, porque você está em 92, no última conferência do século 20, a próxima já seria no século 21, ok? Então, quando você fala Agenda 21, seriam todas as metas, todos os planejamentos que seriam colocados já para o novo século. E dentro da Agenda 21, entra a questão climática, entra a questão do clima, entra a questão da água, entra a questão do solo, entra a questão da biodiversidade, tudo que você pensar em relação à biosfera, certo?
Detalhe importante, existe uma Agenda 21 global e aí cada país assumiu o compromisso de ter a sua Agenda 21 nacional. Então, cada país, no caso o Brasil, nós temos a chamada Agenda 21 nacional, que é todo um programa de leis, certo? Que regulamenta o que pode e o que não pode ser feito em relação à questão ambiental no Brasil. E aí, as unidades federativas do Brasil, elas também têm as suas agendas 21, como os municípios. É lógico que cada um dentro da sua especificidade. Muitas vezes o problema de um é mais a questão do clima, o outro é mais da água, o outro é mais do solo, ou tudo junto, né? Então, no caso, você sai de algo global e chega para uma questão local, né? Então, eu tenho a Agenda 21 global, a nacional e as estaduais e municipais, ok? Que é todas as diretrizes que os governantes têm que assumir dentro da sua esfera local, nacional ou global, ok? Isso é a chamada Agenda 21. Muito bem, essa conferência acabou em 92 e aí nós vamos para 2002. 2002, a primeira grande reunião, a primeira grande cúpula mundial sobre desenvolvimento sustentável. Vocês estão vendo que os nomes vão mudando? Ó, Conferência de Estocolmo, é a Conferência do Meio Ambiente. Aí depois virou Conferência das Nações Unidas, a ONU já assumiu o compromisso sobre o meio ambiente. Agora, Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento Sustentável, que ficou conhecido como Rio+10. Aonde ocorreu? Na África do Sul, na cidade de Joanesburgo, na África do Sul. Ok? Essa conferência que ficou chamada de Rio+10, porque 10 anos após a Rio 92, era para o quê? Basicamente você pegar tudo que tinha sido decidido, né? Principalmente aqui em relação à Agenda 21, se tudo isso está sendo colocado na prática, ok? Só que aí a gente tem um problema. Qual é o problema? Gente, as conferências ambientais, elas acontecem no meio do ano, geralmente junho e julho. Junho e julho. O que tinha acontecido em setembro de 2001? Ó, nós estamos em 2002. Setembro de 2001. 11 de setembro. Estados Unidos estava na guerra ao terror. Presidente americano George W. Bush não estava muito preocupado com a questão ambiental. Desde o governo Bush a gente vai ter alguns governos mais, outros menos preocupados com a questão ambiental. A gente vai estar vendo agorinha. Tá? E aí o que aconteceu? Nessa cúpula, o presidente americano já não compareceu, certo? Já começou por aí. Segundo, nesse período, era o período para os Estados Unidos ratificar o protocolo de Kyoto, certo? Não ratificou. Então, essa questão do 11 de setembro foi a grande justificativa, não só dos Estados Unidos, como diversos países da Europa, para não comparecerem, mandar apenas representantes. Aquilo que eu falo, mandou representante, você não decide nada, você tem que passar para o outro. Diferente quando vai o cara que decide, certo? Então a conferência Rio+10, ela foi considerada ambientalmente um fracasso, muita coisa não foi decidida, tá? Mas foi uma conferência, uma reunião que ocorreu na África do Sul. 10 anos depois, em 2012, era para ter uma outra reunião, outra conferência, a grande conferência depois de 92, porque de 2002 foi mais ou menos. E aí o Brasil, no momento, a gente estava num governo onde o presidente brasileiro, ele tinha muito essa visão de colocar o Brasil no cenário internacional, certo? Então, trouxe a Olimpíada para o Brasil, trouxe a Copa do Mundo para o Brasil, trouxe a Conferência Ambiental para o Brasil, certo? E aí jogaram essa proposta na ONU, por que não ocorrer no Brasil, certo? E a ONU aceitou, certo? E 20 anos depois da grande conferência de 92, acontece no Brasil, no Rio de Janeiro, novamente no estado e na cidade do Rio de Janeiro, porque quem cedia a conferência é uma cidade, certo? Ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável. Tá vendo? Aqui tem a cúpula, ali já é a Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que ficou popularizada como Rio+20, certo? Que era esperado para ser a grande conferência ambiental, né? Porque nessa conferência, em 2012, já estaria praticamente, que eu vou estar falando, marcando o fim do protocolo de Kyoto.
Então se esperava que nessa conferência já decidisse o que ia acontecer com o protocolo de Kyoto, porque ela acontece em junho para julho e o protocolo estaria encerrando em dezembro. Então todo mundo achava que essa conferência seria a conferência ambiental, climática, nossa. Só que aí o que acontece? Nós estamos em 2012. O mundo estava saindo de quê? De uma crise mundial de 2008, certo? E aí a gente estava tendo uma crise na zona do euro em 2011. E quando eu falei para vocês, crise mundial econômica bateu na porta, é desemprego, é problema, é questão social, ambiente, fica de lado. Aí o que aconteceu? Os grandes líderes não compareceram, mandaram representantes, desde presidente americano, presidente de grandes países da Europa, não compareceram, alegando que eles estavam muito envolvidos com os problemas econômicos, mandaram representantes sim, né? E essa conferência ambientalmente foi considerada um grande fracasso. Ela ocorreu, ela se baseou, se pautou na chamada economia verde. Por que economia verde? Ligando os três tripés, o econômico mais a sociedade socialmente justa, né, e ambientalmente correta, que a gente fala, né, economicamente viável, socialmente justa e ambientalmente correta. É o chamado economia verde, né? Você liga os três tripés, certo? Houve sim a discussão, mas infelizmente terminou não sendo colocado como uma grande conferência ambiental. Ah, quando será a próxima, Celius? A próxima conferência está marcada para 2022. Ó, 10 anos, daqui 2 anos, galera. Olha como voa a coisa, né? E está marcada para ocorrer no Catar. O país lá do Oriente Médio, o mesmo país que vai sediar a Copa do Mundo, certo? E está sendo muito polêmica de maneira geral, porque o Catar é considerado, é um grande produtor de petróleo, é considerado um país que tem uma grande quantidade per capita de emissão de gases que provocam efeito estufa, certo? Então a previsão é que essa grande conferência ambiental ocorra em 2022 no Catar. Se isso vai ser 100% formalizado, a gente vai ter que esperar para ver. De boa? Então, ó, perceba que essas são as grandes reuniões e conferências. Começa em 72, em Estocolmo. Eu vou ter a polêmica entre o desenvolvimento zero e o desenvolvimentista. Aí eu vou ter o relatório do Brundtland, que para mim é o coração da questão ambiental, porque vai surgir o conceito de desenvolvimento sustentável. Em 92, a maior de todas as conferências de diversos aspectos que retomam o conceito de desenvolvimento sustentável e cria a Agenda 21. Certo? 2002, houve a cúpula na África do Sul em Joanesburgo, mas não surtiu o efeito esperado. E em 2002, infelizmente, também não surtiu o grande efeito. Ok? Então essas seriam as 3. E aí eu coloquei aqui pra gente tem que falar das chamadas COPs, Protocolo de Kyoto e Acordo de Paris. Então eu queria atenção muito especial de vocês. Primeiro, eu acredito que todo mundo já ouviu falar ou já leu essa expressão COP. COP 15, COP 21, COP 12, COP 20, tá? Não é assim? As COPs. Muito bem. As COPs, pessoal, essas conferências ambientais, na verdade, por que ela chama COP? Significa Conferência das Partes. Conferência das Partes. Muita gente faz uma relação com Copenhague, né? COP de Copenhague, capital da Dinamarca. É porque a COP 15 foi muito marcante na Dinamarca. Então, geralmente, quando você fala em Copenhague, as pessoas lembram de... Fala de COP, as pessoas lembram de Copenhague, mas o COP não é de Copenhague, é de Conferência das Partes. É uma reunião climática, é uma reunião que discute a questão de emissão de gases que provocam o efeito estufa. Então, aqui eu estou falando em relação a clima. É lógico que clima você acaba interferindo em biodiversidade e outros elementos. A questão de água, de chuva e tal, mas em cima de clima. Ok? Muito bem. A primeira COP, a primeira Conferência das Partes, aconteceu em 1995, que foi a chamada COP 1, tá? COP 1, em Berlim, na Alemanha. Certo? Aí você vai, né? 96, COP 2, 97, COP 3 e assim por diante. Certo? Então, cada ano, algumas passaram meio despercebidas, né? Outras foram mais marcantes. Ok? Essas conferências, elas ocorrem geralmente de novembro para dezembro, no finalzinho do ano.
diferente das grandes conferências, né, que trata todos os aspectos ambientais. Dentro dessas COPs, ficou muito marcante, eu queria a atenção de vocês aqui, muito especial, ficou marcante em 1997, 2 anos, né, seria a COP 3, que quando você fala em 97, você lembra do chamado Protocolo de Kyoto, porque essa reunião aconteceu em Kyoto, no Japão, então ficou chamado de Protocolo de Kyoto. Esse Protocolo de Kyoto, ele é considerado um dos grandes acordos, né, ambientais, climáticos até então. E aí as pessoas falam, tem que saber de Protocolo de Kyoto. Não, isso já foi. Cuidado, não foi não. Ainda é válido até esse ano. Então preste atenção. Esse protocolo tinha como meta, e isso é importante, tinha como meta e não como um compromisso, não é a mesma coisa, de reduzir a emissão de gases que provocam efeito estufa, e tinha uma meta estipulada. Quanto? Eu tenho que reduzir 5,2% do que eu poluí em 1990. Olha só, em 90. Então, por exemplo, quando que eu tenho que cumprir essa meta? Qual o período? De 2008 a 2012. Era para ser até 2012. Por isso que essa conferência era tão importante, para definir se isso ia acabar ou se eles iam expandir, o que ia fazer, certo? Então preste atenção, só que não decidiram nada. Aí o que aconteceu? Dentro desse período de 2008 a 2012, nesses 4 anos, os países que ratificarem o Protocolo de Kyoto, ele tinha que reduzir 5,2% do que ele poluía em 90. Não é o que ele poluía em 2008. Então vamos imaginar, dá um exemplo qualquer, que de 1990 a 2008, faz de conta nesses 18 anos, o país, por exemplo, ele aumentou, por exemplo, a emissão em 20%. Mais 20%. Então quer dizer que esse país vai ter que reduzir 20%? Não, ele vai ter que reduzir os 20%, que ele aumentou de 90 para 2008, mais 5,2%. Então ele vai ter que reduzir 25,2%, certo? Cara, tudo sim. Por isso que esse valor total não era igual para cada país. Cada país, um tinha que reduzir 17, outro 25, outro 30 e pouco. Por quê? Porque o 5,2 era para todos que ratificarem e era obrigado. Mas você tinha que acrescentar o que você já poluiu a mais de 90 até aquele período, certo? Aí vem um detalhe super mega importante. Celiusa, quem tem a obrigação de cumprir a meta? Somente os países desenvolvidos e os países desenvolvidos que ratificaram o protocolo. O que é ratificar? Confirmar. Então, o que aconteceu? Em 97, os Estados Unidos assumiu o compromisso de participar do protocolo de Kyoto, Estados Unidos e as grandes potências do mundo, certo? E todos os países, inclusive Brasil, China e Índia. Mas você tem que estar pensando na cabeça de 97, não pensa agora, 2020. Nesta época, segundo o protocolo, ficou definido que quem era obrigado a cumprir a meta só eram os desenvolvidos. Aí eu te pergunto, China é desenvolvido? É emergente. É subdesenvolvido. Índia é desenvolvido? Emergente. Brasil? É emergente. Significa que Brasil, China, Índia, México, Argentina tinha obrigação de cumprir meta? Não. Não tinha obrigação. Cumpria se quisesse, mas não era obrigada a cumprir a meta. Mas se você era desenvolvido, por exemplo, um Canadá, um Japão, uma Austrália, uma Alemanha, uma França, eu ratifiquei o protocolo, então você, país que ratificou, é obrigado a cumprir essa meta. Se você não cumpre, tinha uma série de punições. E aí, nesse contexto, o que acontece? Os Estados Unidos teriam que cumprir a meta, porque é desenvolvido, certo? E a China, que já estava aparecendo como grande concorrente, não. Aí, o que os Estados Unidos fez no governo, na época, no George W. Bush? Não ratificou o protocolo de Kyoto. Então, os Estados Unidos nunca ratificou o protocolo de Kyoto.
Ou seja, ele nunca se obrigou a cumprir a meta, ok? Por quê? Porque ele alegava que seria uma concorrência desleal, porque ele teria que cumprir meta, isso significaria custos, certo? E a China, que já era um grande concorrente, não tinha. Tanto é que na época os Estados Unidos era o grande poluidor e hoje nós sabemos que o maior de todos os poluidores do mundo é a China, ok? Muito bem. Esse protocolo era para ter terminado em 2012. Como não ficou nada definido, o que eles fizeram? Eles estenderam o prazo até 2020. Então, até o final desse ano, o protocolo de Kyoto ainda é válido. Alguns países saíram fora, como o Canadá saiu fora, o Japão saiu fora. Quem está segurando ainda as metas do protocolo de Kyoto seriam os países basicamente da União Europeia. Ok? Muito bem. Como isso aqui já tem data e hora marcada para acabar, tinha que surgir um outro, porque aí a questão ambiental, a questão do efeito estufa. E aí depois de muitas discussões, de muitas COPs realizadas, aconteceu a famosa COP21. Guarda esse número, COP21. Ah, por que 21? Porque você começa em 95 até 2015 dava COP21, que aconteceu em Paris, certo? Então a COP21 aconteceu em Paris. E foi na COP21 em 2015 em Paris que conseguiram fazer um grande acordo climático para substituir, entre aspas, o protocolo de Kyoto, que ficou chamado de Acordo de Paris, Cúpula de Paris, tá? Ok? Que seria o quê? O que é esse acordo, tá? Que foi criado em 2015. Ele teria, agora eu quero atenção aqui, esses países teriam o compromisso, não é meta, porque meta é diferente de compromisso. Você fala, não, eu me comprometo a reduzir tanto. Ou se alguém falar, Celso, você tem que cumprir essa meta, é diferente. Aqui ninguém quis assumir uma meta definida. Só conseguiram aprovar o Acordo de Paris quando deixaram de determinar uma meta, mas um compromisso. Ou seja, cada país que ratifica o Acordo de Paris, ele se compromete a reduzir a emissão dentro do seu país. Aí ele cria as metas internas. Aí as metas internas vai ser de acordo com o que o país acha suficiente para ele. Certo? Isso foi uma grande crítica ambiental. Muito bem. Esse compromisso é que cada país que ratificar o acordo, ele tem que reduzir a emissão no seu país de gases que provocam efeito estufa para que o aquecimento da Terra não ultrapasse o limite de 2 graus. Na verdade, a grande meta é 1,5 graus. Aí eles extrapolaram um pouquinho para 2 graus. Ou seja, cada país que ratificar o Acordo de Paris, ele vai ter que criar metas internas para reduzir a sua emissão de gases que provocam efeito estufa. Então, o país A, B, C, D, X, Y, Z vai reduzir e automaticamente com essa redução global, tá? Eu teria o controle do aumento da temperatura global da Terra, que não pode ultrapassar 1,5 graus a 2 graus. Ok? Entenderam? Então, olha só, o Acordo de Paris ele não criou meta, ele criou compromisso. Bom, Brasil, galera, nós temos, na verdade, quem ratificou o Brasil, porque para você assumir isso aqui, você tem que ratificar. Tudo bem, você participa da reunião, mas depois você tem um prazo para você assinar e ratificar. O Brasil ratificou em 2016, no governo do presidente Michel Temer, foi ele que ratificou, certo? O compromisso do Brasil em relação ao Acordo de Paris. E a partir de 2017, foi lançado as metas. Metas que seria de redução de 37%, tá? Até 2025. Mas não é 37% do que polui hoje, é 37% do que polui em 2005. Certo? Então, se de 2005 até agora, o Brasil aumentou, sei lá, a emissão em 10%, ele não vai ter que reduzir 37%, ele vai ter que reduzir 47%. Aí você fala, gente, é muito alto. Aparentemente, se você olha, é uma coisa meio absurda. Mas se você for ver como isso ficou definido, que tem que ser feito para reduzir, seria possível. É possível. Desde que você tenha um plano de governo que atenda a isso. Dentre eles, aumentar o uso de energias renováveis
porque aí você diminui o uso de combustível fóssil. Então, se você, quanto mais renovável você usa, menos emissão você vai ter de gases para a atmosfera. Você diminuir queimadas, você controlar desmatamentos, certo? Porque você sabe que desmatamento contribui para o aquecimento global, porque você rompe a troca, né, de CO2 com oxigênio, então você aumenta a quantidade de CO2. Só que para você cumprir isso, você tem que cumprir as metas internas que o país criou em 2017, certo? Que infelizmente a gente não está vendo hoje no momento uma possibilidade tão clara disso acontecer. Tomara que ocorra. Mas como eu falei para vocês, é um compromisso, certo? E não esquecer que os Estados Unidos, quando o presidente americano Donald Trump foi eleito e tomou posse em 2017, ele retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris. Porque no governo anterior do Barack Obama, os Estados Unidos estava tudo certo que ia ratificar. Só que aí houve mudança política e o Trump retirou os Estados Unidos do Acordo de Paris desde 2017. Então, os Estados Unidos não ratificou o Protocolo de Kyoto e os Estados Unidos até agora não ratificou o Acordo de Paris. Se isso vai acontecer, nós não sabemos. Ok? Detalhe, o Acordo de Paris, pessoal, é para entrar em vigor esse ano. Aí veio a pandemia, tá, essa coisa toda, e no final agora do ano, novembro para dezembro, está previsto uma nova COP acontecendo na Escócia, que seria para redefinir toda a questão do Acordo de Paris para realmente cumprir esses compromissos, que infelizmente a gente não sabe se isso vai acontecer, como vai acontecer por causa da pandemia nesse ano de 2020. Ok? Presta atenção nessas datas, nesses percentuais, porque isso derruba muito candidato em prova. Beijo, gente! Desculpa falar demais, mas é importante. E a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!